Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais um episódio do Evangelho do Dia. Nós que estamos nessa 28ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. E também hoje nós temos a alegria de celebrarmos o Dia do Professor. Então, aos nossos mestres, o nosso carinho, a nossa devoção, porque toda a profissão, ela necessariamente precisa passar pela mão de um educador, por a mão de um professor. Então vamos rezar para que os professores sempre tenham a paciência de continuar assim, vivendo a sua vocação de ensinar cada vez mais às futuras gerações. E agora vamos nos preparar espiritualmente para ouvir com muita alegria a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus Cristo vem mostrar para todos nós, como mostrou para aquela multidão, para os seus discípulos, que Deus continua amando a cada um de nós. Mesmo que muitas das vezes a humanidade dê as costas para Deus, Ele quer salvar a cada um de nós. Ele não perde a oportunidade. Tanto é que Jesus assume a nossa natureza humana para também demonstrar esse amor de maneira viva, de maneira prática para todos nós. E nós precisamos então abrir os nossos olhos espirituais. Porque muitas das vezes nós não enxergamos isso? Porque nós estamos apenas com os olhos carnais, ou seja, os olhos sensíveis, os olhos do prazer, os olhos da coisa momentânea deste mundo, e muitas das vezes não enxergamos a realidade espiritual que o Senhor quer revelar, que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. Nós que ouvimos esse último versículo do Evangelho de hoje, que Jesus nos diz: até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E de fato nós valemos mais do que muitos pardais. Quero recordar a você, caríssimos irmãos e irmãs, que o ser humano é o projeto mais belo que o Senhor fez. Ele criou os animais, criou os pardais, criou as árvores, mas eles não têm alma imortal. Deus também criou os anjos, mas eles não têm corpo. Ou seja, o ser humano ele reúne essas duas realidades que Deus criou, que é a parte humana, ou seja, a parte animal, mas também a parte espiritual. O ser humano reúne isso na sua realidade de existência. E é isso que nós somos chamados a reconhecer, que somos de fato os filhos de Deus e chamados a um projeto muito maior do que ter existência nesse mundo, só comer, beber, dormir, festejar, trabalhar. Nós somos chamados a algo muito mais. E é refletindo a palavra de Deus, é confiando cada vez mais em Deus, que nós vamos saber qual é o projeto na vida de cada um de nós. Nós que também ouvimos Jesus dizer que nós não precisamos temer aquelas pessoas que matam apenas o corpo. Precisamos temer de verdade aquele que pode, além de tirar a nossa vida física, também a nossa vida espiritual, que é o adversário de Deus, que dia e noite está procurando pessoas frágeis
para assim conquistá-las com tentações, com propostas enganosas, para levar essas pessoas para o reino das trevas. Deus dá graça a cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, a fugir das garras, a fugir das armadilhas do seu inimigo. Mas para isso, nós precisamos, com muita confiança, acreditar e nos aproximar de Deus. Deus que deu o dom da liberdade a cada um de nós. Ou seja, se nós estamos indo para o céu, é porque nós estamos usando o dom da liberdade que Deus nos deu para, com todo o esforço, ir cada vez mais para Deus. Mas se a gente não faz esforço nenhum, é porque também estamos usando a nossa liberdade para não nos esforçar pela santidade e também para herdar um dia o reino dos céus. Depois não tem como a gente culpar a Deus, porque fomos nós que decidimos, usamos mal da nossa liberdade. Por isso que o Evangelho de hoje também, de certa forma, chama para que nós possamos abrir os nossos olhos e não buscar apenas os prazeres imediatos, momentâneos desse mundo, mas que saibamos, assim, aceitar a cruz de nosso Deus, saibamos aceitar também as provações, as dificuldades, porque isso vai gerando em nós uma certa paciência para que um dia possamos estar assim desfrutando da glória que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. Então vamos pedir a intercessão de Santa Teresa de Jesus, para que também ela interceda junto a Deus e que saibamos viver essa vida de sacrifício, de mortificação, para um dia estarmos na presença de Deus. Peçamos também a intercessão dela, já que ela também é a protetora dos professores, para que todos aqueles que têm esse encargo do ensino possam ensinar cada vez mais a verdade, não muitas das vezes meias verdades ou aquilo que convém, mas aquilo que realmente Deus deseja que nós aprendamos para verdadeiramente abrir todo o nosso coração, todo o nosso olhar, para buscar cada vez mais essa realidade espiritual do reino dos céus. Então, cheios de fé, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos encerrando esse nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, como é dia do professor, reze por ele. Se você ainda está em fase de estudo, liga para o seu professor, parabenize-o, porque com certeza isso vai criar pontes entre você e seu professor, e com certeza isso também agrada muito a Deus. Então vamos implorar a bênção de Deus sobre você e também sobre os professores, os mestres do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia.